12:01, estamos chegando com o J1, você vê imagens ao vivo de Lusiânia. Nesse momento os termômetros marcam 27 graus, céu limpo, sem nuvens, não tem previsão de chuva para hoje e você vai ficar sabendo aqui no J1 sobre a previsão do tempo para toda a nossa região. E aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição, tem informação, prestação de serviço e a sua participação ao vivo pelo nosso WhatsApp, o 98442-4000. Tem também o QVT, que você baixa de graça aí no seu celular e o e-mail da nossa produção, jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.br. Hoje a gente fala sobre a prisão de um homem que vinha cometendo assaltos em frente ao cais de Valparaíso. E você vai ver também que depois do assassinato de um coordenador dentro de uma escola no bairro Céu Azul, o superintendente da Secretaria de Educação apresentou um projeto para tentar melhorar a segurança dentro das escolas. Hoje tem também o prato do dia, você vai aprender a fazer um acarajé de sushi. Ótima tarde para você. Foi realizada em Valparaíso uma audiência para discutir a questão da segurança dentro das escolas do município. A audiência lotou o plenário da Câmara de Vereadores de Valparaíso. De um lado, estavam as autoridades de segurança da região do entorno, os deputados estaduais, os prefeitos e os vereadores. Já do outro lado, estava o povo, clamando por mais segurança nas escolas. A Sara é estudante de pedagogia e diz que espera conseguir trabalhar em um ambiente melhor do que este oferecido hoje nas escolas. Precisamos de apoio tanto como professores, como profissionais e também os nossos alunos. A gente vê que para o Estado, para eles, somos apenas números. Os alunos são apenas números. Durante a audiência, o superintendente executivo da Secretaria de Educação do Estado, o coronel Avelar Viveiros, anunciou a criação de um protocolo de segurança, que deve servir em breve como uma diretriz para todas as escolas de Goiás. São normativas genéricas para que as escolas adotem antes, durante e após qualquer evento que implique ações de segurança. O procedimento já está pronto, foi submetido à apreciação do Ministério Público, que opinou, fez algumas sugestões de mudança. Nós já estamos providenciando essas mudanças, porque nós recebemos ontem do Ministério Público essas orientações e agora ele será encaminhado para o Conselho Estadual de Educação para que tenha conhecimento e eu acredito que logo em seguida a secretária baixa uma portaria normatizando ou aplicando essas diretrizes. O anúncio veio depois que o professor Júlio César Barroso, de 41 anos, foi morto com 2 tiros dentro dessa escola estadual de Valparaíso. O crime aconteceu no último dia 30. Júlio havia discutido com um aluno de 17 anos no período da manhã. No meio da tarde, o jovem retornou à escola armado e atirou contra o professor. Apesar do anúncio, o superintendente disse que não haverá verba extra para a implantação do protocolo. Não há um investimento de verba diretamente ligado ao protocolo. Como eu disse, o protocolo são diretrizes e sim, ele orienta a aplicação das verbas já previstas. Terá alguém que será o multiplicador em cada escola que vai estar orientando e atualizando esse procedimento o tempo todo. Medidas que a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás diz que só surtirão efeito se os profissionais forem acolhidos pela Secretaria de Educação. Está difícil, os professores estão com medo, estão numa instabilidade emocional muito grande por vários fatores. Primeiro, porque você não vê uma rede de proteção para proteger esse profissional que está trabalhando, que é o caso que aconteceu aqui em Valparaíso. Não dá para o professor virar as costas para trabalhar e levar um tiro. É muita demagogia para pouca ação. Um homem que estava realizando assaltos em frente ao cais de Valparaíso foi preso ontem pela polícia. As vítimas chamaram a PM depois de terem sido assaltadas por um homem de bicicleta. Ele estava armado e chegou a levar 2 celulares. Depois da denúncia, a polícia realizou um patrulhamento na região do cais e conseguiu prender o homem. Ele foi encaminhado à delegacia de Valparaíso. E a polícia impediu a entrada de drogas no presídio de Cristalina. Michele Aparecida Santana de Souza e Dayana Vieira de Queiroz estavam com porções de drogas escondidas nas bolsas e também em partes íntimas. Os agentes
receberam uma denúncia anônima e descobriram que as mulheres estavam com os entorpecentes. Elas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento da cidade e em seguida foram presas. Agora elas vão responder pelo crime de tráfico de drogas. E a Justiça proibiu o Exército de fazer perguntas sobre religião e posicionamentos políticos e ideológicos nas fichas de cadastro dos recrutas. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal depois de denúncias de que no batalhão de Jataí os soldados estavam sendo vítimas de tortura justamente por conta dessas informações pessoais das fichas dos recrutas. As fichas anexadas à Ação Civil Pública do Ministério Público Federal têm perguntas sobre a participação dos recrutas em movimentos religiosos, sociais e políticos. A decisão da Justiça proíbe que o Exército continue utilizando esse tipo de formulário e veio depois de denúncias de que soldados estavam sendo torturados porque eram simpatizantes dos direitos humanos e de determinados movimentos sociais ou políticos. Segundo o Ministério Público, os superiores tinham acesso a essas informações justamente por conta dos formulários que eram preenchidos durante o processo de seleção e cadastramento dos militares. O juiz federal Francisco Vieira Neto determina que o Exército adote um tratamento uniformizado em relação à seleção de recrutas, respeitando as manifestações políticas e religiosas. Para o Ministério Público, essa é uma forma de evitar perseguições dentro do Exército. Questões que envolvam religião, ideologia política, ideologia religiosa, são de cunho pessoal, né? Participação em movimentos sociais também, e não há nenhum fundamento para que o Estado, que o Exército, que o poder público tenha acesso a isso em um processo seletivo, que pode gerar uma série de perseguições ideológicas. Na ação civil pública, o MPF pede ainda a indenização por conta de torturas praticadas dentro do batalhão do Exército em Jataí. Este vídeo, gravado em 2017, mostra um soldado sendo obrigado a rastejar com o rosto no chão. Ele foi pisoteado e jogaram areia no rosto dele. As torturas teriam acontecido durante um treinamento dos recrutas. Sobre este outro pedido, a Justiça ainda não apresentou uma decisão. Nós procuramos o Exército, mas não tivemos retorno. Também procuramos a Advocacia Geral da União para saber se essa determinação da Justiça vai valer apenas para o batalhão de Jataí ou para todo o Exército. Mas a Advocacia Geral não mandou nota. Por telefone, a assessoria disse que não é possível saber se a decisão é para todo o Exército, porque a sentença ainda não foi analisada pela AGU. A previsão de gastos do Tribunal de Contas do Estado chegou ao nível de alerta. Para tentar diminuir as despesas, a presidência quer aprovar a demissão de 37 funcionários, muitos em cargos que não existem mais. O presidente do Tribunal de Contas do Estado teve que apresentar esse pedido aos outros conselheiros porque ele, por conta própria, não pode demitir esses servidores, embora eles sejam comissionados. São 37 funcionários que fazem parte de um grupo maior de 129 servidores que são privilegiados, protegidos por uma lei criada em 2005 que diz o seguinte: o presidente não tem atribuição para demitir esse pessoal, somente com autorização dos 7 conselheiros é que isso pode ser feito. Por isso, a apresentação desse pedido em plenário. O conselheiro Kennedy Trindade pediu vistas, mais tempo para analisar esse pedido, olhar inclusive os nomes que estão lá relacionados. Ele prometeu devolver o processo na quarta-feira da semana que vem, que é quando ocorre a próxima sessão. Esses servidores estão num grupo chamado QSE, Quadro Suplementar em Extinção, que inclusive já foi alvo do Ministério Público de Contas. Em dezembro do ano passado, foi movida uma ação questionando a nomeação desses servidores que estão há anos aqui no Tribunal de Contas do Estado. Segundo o Ministério Público de Contas, eles ocupam funções inconstitucionais porque não há descrição das funções. E algumas das funções nem existem mais, como a de datilógrafo, por exemplo, e a de mecanógrafo, que é o técnico que conserta máquina de escrever. Intervalo comercial. Na sequência, a gente mostra a reclamação dos moradores sobre o vazamento de esgoto no Parque Estrela Dalva 2.
E um trabalho muito legal realizado nas escolas municipais aqui de Lusiânia. O objetivo é trazer os pais para participarem da vida escolar das crianças. E hoje a gente começa a homenagear as mães aqui no J1. Vocês vão ver agora as fotos que nós recebemos e você pode fazer o mesmo e mandar a foto aí para homenagear sua mãe aqui na tela da TV Anhanguera. 12h11, voltamos já. Estamos de volta com o J1 para dar espaço à população agora. A gente mostra que moradores lá do Parque Estrela d'Alva 2, aqui em Lusiânia, estão reclamando do vazamento de esgoto. Dá só uma olhada. Já são 4 meses de reclamações e nada de solução. Os moradores da Avenida Antônio Bueno de Azevedo, no Parque Estrela d'Alva 2, já procuraram a Saneago várias vezes para tentar resolver esse problema aí, esgoto escorrendo a céu aberto. E isso tem dado muita dor de cabeça. Essa situação aqui vem se alongando aí há mais de 3 meses, com certeza. Foram várias reclamações, várias visitas aqui da Saneago, mas, no entanto, continua cada vez pior. E na hora do almoço, né, que as pessoas vão fazer as refeições aqui, ou tem entrada e saída de veículo para dentro das garagens, elas acabam sujando, né, lá dentro, aí aumenta a quantidade de mosca. Além de incomodar, o mau cheiro e a água suja estão prejudicando a saúde de algumas pessoas. Aí fica aquele cheiro, a cabeça da gente dói, e fica esse esgoto aqui correndo, né, a céu aberto, que ninguém suporta. E eu tenho menino pequeno em casa, tenho 2 gêmeos, e quando é à noite tem que fechar os vitrô por causa do cheiro. E a gente já não aguenta mais essa situação aqui nesse setor. O esgoto começa nesse ponto aqui e escorre por todo o resto da rua, ou seja, passa por pelo menos 4 quadras. Um problema que está só aumentando e preocupando muito os moradores daqui. E essa situação aí é muito preocupante, porque a gente tem filho e esse índice da dengue que está acontecendo aqui, né, em Lusiânia é para preocupar mesmo. Mas eles não estão nem aí não, a gente liga, fala que vem e nunca aparece. E está cada vez mais difícil conviver com essa situação. A Tatiane disse que até para fazer as refeições em casa está complicado. Quando chove, a enxurrada se mistura com essa água, tem crianças brincando, o aumento das moscas, mosquitos, com isso aumenta bastante. E sem contar que a gente não fica nem com vontade de comer dentro de casa, né? Porque o estômago fica ruim, o cheiro já faz mal, então tá precária a situação aqui. A gente liga e ninguém resolve nada, então tá bem difícil. E o que os moradores precisam é que alguma providência seja tomada com urgência. A gente está aqui há vários anos e sempre lutando por um lugar melhor, uma situação de vida mais saudável, e essa situação acontecendo aí na porta da gente, né? Imagina o sofrimento desses moradores tendo que conviver com mau cheiro o tempo todo desse jeito, né, gente? Olha só, em nota, Saneago disse que as obras de implantação de esgoto do Parque Estrela d'Alva 2 não foram concluídas, ou seja, a rede não poderia estar sendo utilizada. O extravasamento ocorre por conta de ligações feitas indevidamente. De qualquer forma, a Saneago está encaminhando uma equipe ao local para avaliar a situação. É importante que os moradores da região aguardem o comunicado oficial da companhia para conectarem seus imóveis à rede de esgoto. Olha só, as crianças fazem muitos questionamentos, né? Mas quando elas vão crescendo, as perguntas vão diminuindo e a conversa em casa com os pais nem sempre acompanha esse crescimento. Ontem, uma escola de Goiânia reuniu os pais para falar de álcool e drogas e a importância de abordar o assunto com os filhos também em casa. Se os pais cobram dos filhos bons resultados na escola, dessa vez foram eles que ficaram em silêncio para aprender. A psicóloga Luciana Nogueira da Cruz falou sobre o uso do álcool e outras drogas entre os adolescentes e deu dicas de como os responsáveis podem tocar nesse assunto em casa. O Regis tem 2 filhos, um de 13 e outro de 17 anos, e sabe da importância de conversar com eles. Por mais que nós sejamos informados, né, eu venho de uma outra geração e a gente tem que transcender, né, vamos dizer assim, fazer a atualização dessa realidade que eu vivi para hoje
e tudo isso que está acontecendo, né, a gente fica muito preocupado. O evento foi organizado por um colégio de Goiânia e também teve a participação dos professores. Afinal, sala de aula é lugar de informação e prevenção. Se a gente não tratar do tema na sala de aula ou em palestras, eventos, como for, a gente não consegue quebrar esse tabu. E ele existe, de fato. Os especialistas defendem que é preciso um maior diálogo entre as escolas e as famílias quando o assunto é álcool e drogas. Isso para que os pais tenham mais informações e conversem de forma mais objetiva e clara com os filhos, para que assim todo mundo tire nota 10 quando o assunto for conscientização. Às vezes a gente fica meio perdido mesmo, né? A gente fala da escola, que a gente tem a nossa responsabilidade, a escola tem a deles, mas quando a gente junta, eu acho que a gente consegue ter uma execução maior, um projeto maior e uma felicidade maior na educação dos nossos filhos. Ajuda porque os pais, eles vão saber conversar com a gente, não vão só ficar brigando e também vão dar uma base científica, não fala tipo, além do mais, eles também bebem, então a gente fica, ué. Um funcionário da Comurg morreu ao cair de uma altura de 30 metros. O acidente foi ontem, enquanto ele podava uma árvore. O pedaço da corda que arrebentou na hora do acidente ficou dependurado na haste do caminhão da prefeitura. Mauri Nunes Costa, de 38 anos, trabalhava na poda desta gameleira gigante, na entrada da escola municipal no bairro Goiá. O cesto do caminhão, que dá mais segurança ao trabalhador, tem um limite de altura. Segundo informações, chega no máximo 17 metros. Para podar os galhos que estavam acima disso, Mauri deixou o cesto e foi para a própria árvore. Segundo companheiros de trabalho, ele despencou lá do alto. A perícia técnico-científica esteve no local para levantar as causas do acidente. Para o perito, é certo que o cinto de segurança do trabalhador da Comurg não estava travado ao cesto. Se esse cinto de segurança estiver ancorado num local fixo, num local seguro, que seria o cesto, com certeza ele ficaria pendurado, ou poderia ter sido atingido pelo galho, mas ficaria pendurado sim. O pai de Mauri também é servidor da Comurg. Ele denuncia a falta de supervisão das equipes e também de equipamentos de segurança para atividades de risco. Esse trem é tudo velho, corda velha, nada presta isso aí não. Se eles falar que tem segurança é mentira, não tem. Mauri era tido como um dos mais capacitados para o serviço. Morreu trabalhando, deixou esposa e filho. A família está muito abalada. A Comurg disse que só vai se pronunciar sobre o acidente depois que tiver acesso ao laudo da perícia. Mais um intervalo para o comercial e daqui a pouco eu te mostro como uma escola municipal aqui de Lusiânia está fazendo para juntar pais e alunos e promover uma integração entre a comunidade escolar. Tem ainda a previsão do tempo aqui para toda a nossa região e no prato do dia tem uma mistura bem diferente, um acarajé japonês. A gente te mostra como se prepara daqui a pouco e agora a gente tem mais uma rodada de fotos em homenagem ao Dia das Mães. 12:22, voltamos já.